usar fulano, o Senhor vai usar ciclano, e não tem coisa melhor do que o Senhor usar a própria palavra para nos responder, porque não tem dúvida. Ainda que você tenta escapulir para um lado, não adianta, que a palavra te cerca, né? E nós temos vivido, irmãos, uns dias nesse lugar em que o Senhor tem trago um alinhamento, o Senhor tem trago resposta, o Senhor tem trago direcionamento, né? E todo o movimento nessa casa, todo o movimento de operação na obra física, ela tem tudo a ver com aquilo que o Senhor trabalha no Espírito, na igreja. E isso é maravilhoso, porque quando a gente entende cada detalhe, cada construção, cada pedra posta, cada piso, e nada acontece tudo de uma vez, eu consigo ver a mão de Deus em nós, e Ele dizendo: calma, calma. Eu não faço nada com pressa, nem de qualquer maneira. Eu tenho cada pedra para ser colocada no seu lugar. E às vezes a pedra ainda precisa de um ajuste. E aí a gente vai vendo que o piso, ele começa numa altura aqui e ali, ele vai chegando em outra. E o Senhor tem que dar habilidade aos peritos, né? Aos oficiais da obra. E louvado seja Deus, porque Ele dá, irmãos. E assim é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o perito que está na incumbência da restauração da casa de Deus. O Espírito Santo é o perito que ele não tem preocupação com aquilo que aparenta ser, mas o Espírito Santo, ele trabalha com a restauração, com o conhecimento de causa. O Espírito Santo, ele conhece cada detalhe de fundamento, aonde foi posto cada detalhe por Deus, e ele sabe aonde está fora do lugar também. E aí, irmãos, a gente começa a ver, e é interessante porque eu estou maravilhada, né, com essa leitura de 6 meses, porque quando você não está na pressão de ter um tempo determinado para todo mundo, o dia que você consegue ler 7, você consegue ler, você lê. O dia que você consegue 10, você consegue. O dia que você não consegue, você lê 1. Mas há uma incumbência. O Espírito Santo está nos treinando, trabalhando em nós, para que haja uma sincronia. E essa sincronia, irmãos, no corpo de Cristo, é que nos faz compreender as ações de Deus. E estava eu orando ao Senhor por algo que eu, Senhor, eu não queria isso, eu queria fazer assim, eu queria fazer assim. E aí o Senhor, de uma forma tão sublime, Ele me deu a mensagem. E é interessante, o pastor falou, durante a semana, você vai pregar no domingo, beleza? E aí quando o pastor já dá esse direcionamento, eu já fico: Senhor, o que Tu queres falar para a igreja? Porque pregar por conhecimento, irmãos, quem lê a Bíblia prega em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas pregar o que Deus quer trazer para nós, com entendimento, e a igreja só desfruta quando a gente entende, né, pastor? Se você não entender, você sai daqui: Cláudia, o que a pastora disse? E aí, se você não entende, você fica no vácuo vazio. E na semana passada, quem estava aqui, a pastora Cláudia, ela trouxe uma palavra, né, sobre oração. E o Senhor já havia feito arder o nosso coração em iniciar uma sequência, um seminário de intercessão. Na verdade, quando o Senhor nos desperta isso, irmãos, é porque o Senhor está falando de uma necessidade, que quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, é o Senhor nos preparando para algo. Então, quando ela ministrou sobre a oração, o Senhor confirmou no meu coração. E aí o Senhor foi e me deu uma palavra de alguém que realmente teve os seus momentos de oração respondida. E dentro disso o Senhor me deu a mensagem de hoje. Eu quero convidar vocês a abrir com a gente. Vamos ler. Essa passagem, ela está em 3 livros históricos, mas eu quero abrir em Isaías. E em Isaías capítulo 38,
porque ela também vai estar em Reis, ela também vai estar em Crônicas. E eu quero ler em Isaías, capítulo 38. Tentei anotar aqui algumas coisas, depois você vai abrir. Nós vamos ler do 38, do 1 ao 5. Depois nós vamos ler 2 Reis 20, do 6 ao 19. Então, Isaías, capítulo 38, ele vai dizer algo sobre um rei. E diz assim nos primeiros versos: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, lembre que andei diante de ti e em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, eu defenderei esta cidade. Agora eu quero ler 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 6. Inicia a mesma coisa, e aí a partir do verso 6 vai dizer que Deus acrescentou mais 15 anos ao rei Ezequias. E diz assim no verso 7: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomaram e puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor lhe sarará? E aí vem a resposta. Então Ezequias, o verso 10, ele questiona sobre o sinal que havia dito, e ele diz: é fácil que a sombra decline 10 degraus. Não, mas volte a sombra 10 degraus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 degraus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. E aí o verso 12, irmãos, eu quero que você preste bem atenção aqui agora. Então no verso 12 vai dizer assim: naquele tempo enviou Beladã, filho de Beladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouviu que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvido e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um lugar, de um país muito remoto, vieram da Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa, nada, nenhuma coisa eu escondi dos meus tesouros que não lhe mostrasse.
Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, em que entesourares teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunuco no paço do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor, pois não haverá nos meus dias paz. Bom, irmãos, para quem não conhece, eu quero aqui trazer um pouquinho da história antecedente, para que você consiga diluir o que o Espírito Santo quer dizer para nós nessa noite. Nós vimos aqui uma passagem que vai falar de um rei, a qual a Bíblia relata que não houve feitos iguais ou parecidos como o rei Ezequias, a não ser no caso na época de Davi. E o rei Ezequias, na verdade, o profeta, quando chega a ele, faz o relato na Bíblia, faz dizer que Ezequias era filho de Davi. Mas, na verdade, Ezequias não era filho de Davi, mas na sequência do legado de Davi, fazia com que o rei Ezequias era como filho pela atitude, pelo memorial, por tudo que ele fazia comparado ao rei Davi. Então a Bíblia chama o rei Ezequias como que filho de Davi, né? Então, quando nós entendemos que o legado, a paternidade sobre a nossa vida, muitas das vezes alguém poderia dizer aqui: o Mateus, filho do Enoque, né? Enoque não é pai natural de Mateus, mas Enoque, pastor Enoque, gerou Mateus, né? Na palavra, no Espírito. Então ele se tornou pai de Mateus por aquilo que ele gera em Mateus, pelo legado, pela paternidade exercida. Então a palavra vai dizer que Acais morre, que era o pai legítimo de Ezequias, e Ezequias sucede o trono. E maravilhosas as atitudes de Ezequias, porque Ezequias, ele vem com uma ação, uma atitude de reposicionamento em Israel. Ezequias, ele destrona todos os altares que havia sido levantado para devoção a outros deuses. A palavra diz que Acais e outros reis antecedentes a ele havia fechado a casa de adoração, havia fechado a casa que se chamava Casa de Deus. E se vocês têm lido, acompanhado as leituras, você vai ver em Deuteronômio, você vai ver em Salmo, relatando que Deus, quando ele institui toda a lei, ele vai dizer através de Moisés, depois através de Josué, que o Senhor haveria escolhido um lugar determinado para adoração. E quando Salomão constrói esse templo, esse lugar a qual Deus já havia dito, vai haver um lugar determinado pelo Senhor em que deveria apresentar toda a oferta, todo o holocausto, aonde deveria ser feito todo o sacrifício ao Senhor nosso Deus. E esse lugar é exatamente o templo de Jerusalém, aonde se chamava a casa de Deus. Era nesse lugar determinado pelo Senhor que todos deveriam congregar. Por quê, irmãos? Porque havia uma ordem para que houvesse uma organização, uma obediência, uma direção e que todos congregassem num só lugar, em obediência à palavra de Deus. E então,
esses reis, eles começaram a abominar, eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a fazer tantas coisas que Deus abominava. E com isso se fechou o lugar de adoração. E esses reis começaram a levantar altares pelos montes, pelas matas, por tudo quanto era lugar. E quando o rei Ezequias ele assume o trono, e é por isso que ele é chamado filho de Davi, porque Davi foi o rei que trouxe de volta a presença da arca para Jerusalém. Davi foi o rei que ele tinha tipologia do próprio Cristo. E Cristo é a centralidade desse evangelho que nos faz nos reunir nesse lugar para adorar o nosso Deus. E então o rei Ezequias, ele estabelece novamente o culto ao Senhor. Ele reabre um lugar de adoração e manda destituir todo lugar de idolatria. E então, uma coisa que me chama a atenção é que o rei Ezequias, ele restaura a celebração da Páscoa. Algo que nos dias de hoje a gente trata de uma forma tão leviana, irmãos. Podemos dizer assim, que a forma como nós, até mesmo nós que dizemos ser filhos de Deus, nós tratamos essa celebração que Deus instituiu lá atrás, de uma forma para que o povo não se perdesse, mas guardasse o memorial do que significava a Páscoa. Essa celebração, ele vai dizer lá em Êxodo, culto ao Senhor é a Páscoa. Por quê, irmãos? Porque a Páscoa era o memorial que levava o seu povo a se arremeter no tempo da escravidão, em que o povo estava sendo tirado do cativeiro para adorar o Senhor no deserto, para celebrar ao Senhor pela liberdade. Então o Senhor institui a Páscoa como memorial, aonde ali houve um ritual de celebração em que matou-se o cordeiro, aspergiu-se o sangue, toda um rito de culto ao Senhor. E quando eu estava preparando, ouvindo essa mensagem de Deus, irmãos, e eu comecei a refletir de fato, por que o Senhor, ele prepara tudo e diz, restaurou o culto ao Senhor. Porque naquele tempo as pessoas, elas estavam cultuando a outros deuses e adorando a Deus. Só que o culto ao Senhor, ele requer de fato uma entrega. O culto ao Senhor requer de fato um entendimento. O culto ao Senhor requer de mim e de você, irmãos, entrar nesse lugar e a sua mente está direcionada totalmente para Ele. A sua mente entrar nesse lugar e não ser permitida você a pensar na dívida de amanhã, pensar nos problemas de ontem, nos problemas que você tem para resolver, mas o culto ao Senhor está direcionado a uma entrega, a um memorial em que você se arremete, agora não mais a uma Páscoa, mas para nós. Agora, então passou a ser a Santa Ceia. Ele estabelece não mais a Páscoa, mas agora a Santa Ceia, porque o Santo de Deus, ele se tornou o Cordeiro que morreu por você. Então, quando eu agora começo a entender que culto ao Senhor é eu trazer à minha memória tudo aquilo que Jesus Cristo fez como Cordeiro Pascual para trazer a salvação para nós como igreja. Então, irmãos, tudo que passar disso, sejais anátema. A palavra diz isso. Tudo que tira Jesus da centralidade do seu culto, sejais anátema. Não tem outra mensagem de evangelho a não ser Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida, que trouxe para nós a alegria e a liberdade de sermos livres por escolherem servir ao Senhor. Ninguém escolhe servir ao Senhor
quem escolhe a Deus por obrigação de verdade, você está perdido na sua escolha. Porque por obrigação ninguém oferece a Ele um sacrifício vivo perante o altar. Hoje, ninguém vem mais para esse altar e se flagela ou degola o seu pescoço e as pernas de sangue, mas o seu sangue vivo que jorra latente dentro de você e que declara que Senhor é Jesus e que Ele é o autor e consumador da sua vida. Então eu entendi que o Senhor naquele tempo estava trazendo esse memorial, porque isso não poderia se perder diante do povo, porque havia uma tipologia, havia um significado até que Jesus viesse. O povo de Deus precisava guardar esse memorial para que não se perdesse. Pois bem, daí a palavra vai dizer que se levanta o rei Senaqueribe, e por conta do rei Ezequias começar a trazer o seu povo para novamente congregar junto, o rei Ezequias restabeleceu o posicionamento dos sacerdotes, dos levitas, ou seja, ele trouxe novamente cada um para o seu lugar que estava perdido. E a partir daquele momento a palavra diz que o rei Ezequias manda celebrar a Páscoa, e muitos não podiam degolar os seus cordeiros porque estava impuro. Mas o Senhor levanta aqueles que já estavam purificados e diz: então eles vão degolar com vocês, mas vocês não vão ficar sem comer da Páscoa. O que é isso, irmãos? Eu começo a entender que o Senhor está dizendo que aquele que é santificado em Cristo Jesus degole o cordeiro para aquele que ainda precisa ser santificado. O Senhor não excluiu nenhum das suas tribos, irmãos, porque um ou outro não estava preparado, mas ao contrário disso, o Senhor chama todos para a mesa. Deus não excluiu ninguém por causa dos pecados, mas ao contrário, Deus leva o povo a se arrepender de uma adoração que não trazia efeito de vida. E a partir dali, então, o rei Ezequias começa a travar uma grande batalha. Porque então ele começa a tirar os tributos que até então a Síria estava dominando sobre as outras cidades. Então o rei Ezequias, o rei de Judá, aquele povo já não estava mais pagando imposto. E o que acontece? O rei Senaqueribe, ele não deixa por menos e ele começa a apontar o rei Ezequias. Ele começa a enviar carta, ele começa a enviar mensageiro. E como se não bastasse, ele envia alguém para declarar diante de todo Jerusalém que Jerusalém também ia ser tomada e seria vergonha. Que o Deus a quem Ezequias estava proclamando e incentivando o povo a servir não poderia livrar o seu povo das mãos do rei da Síria. E aí, irmãos, o que eu achei tremendo e poderoso é que quando Deus ele quer agir na nossa vida de verdade, a única coisa que Deus espera é que o seu coração seja inclinado para Ele. Deus não quer que você faça um monte de malabarismo para agradar a Deus de uma maneira enganosa, aonde parece que você vai fazer algo, fazer promessas, fazer coisas que depois você não vai cumprir. Deus não quer isso. Deus só quer que você reconheça quem Ele é e se arrependa e se inclina para o servir. Então ali, o que acontece? Aqueles que foram enviados do rei Senaqueribe começam a debochar do Deus de Israel. Então Ezequias fica tão irado com a afronta daquele rei, e a Bíblia diz que ele pega aquela carta e ele vai para o templo e ele rasga suas vestes e ele apresenta aquela oração ao Senhor. Só que o rei Ezequias, irmãos, ele não estava preocupado com a sua própria causa, e
Então o rei manda chamar Isaías. Isaías vem. E Isaías dá o recado: assim diz o Senhor, pelo mesmo caminho que ele vier, por 7 caminhos ele fugirá. O rei Ezequias, irmãos, ele não precisou fazer nada além de proclamar quem era Deus. Uma oração em que ele coloca diante de Deus a afronta, aonde o rei Senaqueribe estava debochando do nosso Deus. E sabe o que acontece? A palavra diz que o rei fala para o seu povo: calem-se, não respondam nada. E aqui eu começo a entender que existem causas na nossa vida que a gente até ora ao Senhor, e a gente acredita que Deus pode fazer. Mas o grande problema é que a gente não se cala. A gente quer dar a resposta da gente mesmo. E é onde a gente sai do trilho que Deus queria. Porque em todas as causas, irmãos, ainda que nós estejamos sendo afrontados pelo nosso adversário, há um trabalhar de Deus em nós. Tudo que Deus permite nós passarmos tem um trabalhar de Deus em nós também. Então, até nas afrontas, nas acusações, nas calúnias, naquilo que detona, naquilo que te agride, naquilo que te irrita, em tudo há um trabalhar de Deus ao nosso respeito. E para quem de fato serve a Deus, só nos resta obedecer a direção do Senhor. Então o Senhor dá uma direção e o rei diz: ninguém responda, cala-se todos. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, está em Reis, Crônica e Isaías, cada um relata um pouquinho, mas em um deles, se eu não me engano, não sei se é Crônicas ou é Reis, diz que o Senhor enviou um anjo e destruiu 180.000 homens de guerra e principais valentes naquela época. Você consegue calcular 180.000 pessoas sendo mortas num lugar que você tem que passar? Acho que a nossa mente não consegue, não consegue imaginar 180.000 pessoas mortas num único lugar. E ainda diz que quando o rei Senaqueribe se dá conta disso, ele foge para um lugar em que lá ele se depara com os seus filhos. E sabe o que acontece? Ele escapou de morrer lá com os outros homens, mas diz que os seus próprios filhos o mataram. Porque Deus embaraçou o inimigo, irmãos. E Deus não precisou enviar e nem o rei Ezequias se desgastar para lutar. Mas o Senhor assumiu a batalha, o Senhor deu vitória e o Senhor, Ele fez tudo. Nós não precisamos fazer nada, irmãos, quando de verdade o que mexe com a gente é o que agride o reino dos céus. Porque quando agride o reino dos céus e você toma isso como afronta, quando a afronta é para Deus, a sua oração não está preocupada com você, que é diferente. Quando a gente se sente agredido por alguém e a nossa oração é colocar o irmão para que Deus puna ele. Deus não está nisso, irmãos. O Senhor, Ele é Deus de tudo, de todas as coisas, e até a disciplina que Deus tem que dar a cada um de nós. Nós não precisamos levar em oração para Deus, isso é oração de tolo. A nossa oração precisa
que eu esteja no centro da tua vontade. Então, irmãos, a vontade de Deus fez com que aquele exército fosse destruído. E assim é, e se eu fosse dar um tema para essa palavra de hoje, eu diria: vontade de Deus ou a permissão de Deus? Porque foi nesse conceito que eu pedi uma resposta a Deus, irmãos. Eu queria algo e eu entendi que não era da vontade de Deus, mas o Senhor, é como se Ele me tivesse feito entender: eu posso conceder, mas não é minha vontade, eu posso permitir. E aí o Senhor me deu essa palavra e eu caí em si. Eu disse: não, Senhor, eu não quero nada que seja permissível pelo Senhor. Se não for a tua vontade, eu não quero. E aí vocês vão entender o porquê, irmãos. Porque depois de tudo isso, a palavra diz que o rei Ezequias foi exaltado perante os homens. E o grande problema, irmãos, para as nossas vidas, é o cuidado que nós devemos ter com a exaltação. Porque a exaltação do nosso coração, ela na verdade, ela vai te fazer achar aquilo que só Deus pode ser exaltado. Ela vai te fazer achar que você é merecedor de alguma exaltação. E é onde o nosso coração começa a se perder em Deus. Um pouquinho, a Bíblia vai dizer, de astúcia, né? Se eu não me engano, e Eclesiastes vai dizer: um pouquinho de astúcia estraga todo o perfume. Então, às vezes, a gente está até guerreando, lutando, mas em todas as guerras o Senhor assume o controle. Mas se você achar que você é um pouquinho merecedor daquilo que Deus fez, acabou, irmãos. E é por isso que a gente tem que ter o cuidado de transferir para Deus toda a honra, toda a glória. Se eu e você estamos aqui e estamos num processo de salvação, sendo santificado, e talvez alguns mais na frente e outros mais atrás não se gloriem por isso, comece a pedir ao Senhor: Senhor, continua me santificando, mas guarda o meu coração. E aí a palavra diz que Ezequias logo depois adoece. Irmãos, e é dentro disso que eu quero falar para você. O Senhor é soberano. Ele tem um chamado na vida de cada um de nós. E Ele sabe o tempo certo para cumprir cada detalhe. E quando Deus determine o teu tempo para cada detalhe, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes: existe um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus. Debaixo dos céus é o tempo, irmãos. É o tempo em que nós vivemos. É o tempo Cronos. Mas mesmo no tempo Cronos, nós podemos viver o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus para a terra. Então, debaixo do céu, há um tempo determinado para Deus cumprir na sua vida o que Ele estabeleceu. Se você não entra no propósito de Deus, esse tempo vai passar, pode ter certeza. E aí, quando passa o tempo de Deus para a sua vida, você pode ter outras oportunidades, mas aquela que Deus estabeleceu, acabou. Entende, irmãos? Porque a Bíblia fala: há um tempo determinado debaixo dos céus. E aí, então, a Bíblia diz que o rei Ezequias adoece de uma chaga mortal. O rei Ezequias, irmãos, ele já tinha saído um pouquinho do trigo por causa dos feitos do Senhor. E aí o rei Ezequias, ele se engrandeceu um pouquinho, se ensoberbeceu um pouquinho. A exaltação não fez bem para o rei Ezequias. E enquanto o rei Ezequias, tudo ele convocava a Deus. E ele orava a Deus, como seria, o que ele faria, Senhor dos céus. E ele apresentava as causas ao Senhor. Então agora, o Senhor, como é
o que a palavra diz. O Senhor, quando Ele tem você como amigo, a palavra diz que Ele não vai fazer nada sem que antes Ele avise os seus. E muitas das vezes o Senhor nos avisa, mas a gente não quer ouvir o que Deus está avisando. Porque o que Deus avisa nem sempre é o que eu e você quer. Então a gente faz de ouvido de mercador, a gente não quer acreditar, mas o Senhor avisa. Então o Senhor envia o profeta Isaías para comunicar ao rei Ezequias que era para ele colocar a casa em ordem. Se o Senhor te manda colocar a casa em ordem, o Senhor está dizendo o que para mim e para você? Existem algumas coisas que não estão como deveria estar. Então o nosso Deus, irmãos, é um Deus de misericórdia, é um Deus amoroso. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio e nem na morte do desconcertado. O Senhor é aquele que te avisa para que haja tempo de você colocar a casa em ordem. Mas se o Senhor já disse que vai fazer, Ele vai fazer, irmãos. E aí agora, a palavra diz que o rei Ezequias, ele vira de lado, depois de receber um recado de Deus. Deus não estava fazendo favor, irmãos, para o rei. Deus estava comunicando o que ele havia de fazer. E aí eu pergunto para você, se Deus quisesse curar o rei Ezequias, se fosse da vontade de Deus curar o rei Ezequias, ele precisava deixar o rei Ezequias a ponto, porque se você ler Isaías, o rei Ezequias começa a relatar a que ponto que ele chegou a ponto de se ver entre os mortos, no Sheol. Ele começa a relatar que ele já não tinha mais um pouco de vida. E eu começo a pensar, é como se uma pessoa que entrou em coma, para nós ela perdeu o sentido, mas em Deus com certeza o espírito dela está vivendo algo com Deus. Mas o corpo está batendo aqui. Então não houve uma sentença da terra. E o rei Ezequias, ele relata isso, irmãos. Só que quando ele ora ao Senhor, ele já não ora mais como ele orava antes, exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Ele já não está orando mais, mostrando para Deus o inimigo que estava lhe apontando. Mas agora, o rei Ezequias, ele faz uma requisição. E é como se ele quisesse dizer para Deus, não é possível que tu não lembra das coisas que eu fiz, de como eu andava na tua presença, como se toda a glória tivesse sido do próprio rei Ezequias, como se tudo que ele tivesse feito não foi pela graça e misericórdia do próprio Deus. E aí, irmãos, a Bíblia fala que o rei Ezequias, ele ora a Deus, apontando para Deus, como se ele tivesse o direito de dizer para Deus que Deus estava cego. E aí eu entendi, irmãos, que nesse momento não era da vontade de Deus que Ezequias vivesse mais. Porque o Senhor conhecia que a soberba, a exaltação já tinha entrado no coração de Ezequias, e enquanto ele estava ali doente, Ezequias tinha a oportunidade de colocar sua casa em ordem, a sua vida em ordem, para que ele partisse em paz com o Senhor. Mas então o rei Ezequias faz uma requisição, como se ele, se Deus fosse injusto, e aí a permissão de Deus veio, irmãos. E então, antes que Isaías saísse do pátio do palácio, a palavra diz que o Senhor manda o rei, o profeta, voltar e dizer: diz a ele que eu vou acrescentar mais 15 dias. E que eu vou mais 15 anos. É que um dia para Deus é como se fosse um ano, 1000 anos, né? Então Deus acrescenta mais 15 anos. E Deus diz, confirmando, que ele continuaria cuidando da cidade. É como se Deus dissesse assim:
vou te acrescentar mais 15 anos, mas não é só por você. Existe um povo em que você vai continuar guiando e cuidando. E aí, Ezequias, nas outras vezes, quando a afronta era contra o rei Senaqueribe, o Senhor deu uma palavra e o rei Ezequias recebeu. E aqui eu quero falar para nós, irmãos. Quando o nosso coração agora já não está mais na mão de Deus como deveria estar, a gente começa a ser um incrédulo. A gente começa a duvidar. A gente começa a questionar. A gente já não recebe aquilo que Deus diz de bom grado. Porque Ezequias, ele faz uma requisição dizendo: como eu vou saber que o que Deus está falando vai se cumprir? Irmãos, o rei Ezequias já tinha vivido muitas e muitas experiências com Deus. Ele deveria saber muito bem que o nosso Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele diz, ele cumpre. Ainda que você seja infiel, a palavra diz que pela própria palavra ele permanece fiel a ele mesmo. E na maioria das vezes, o que Deus disse para você, havia um caminho e um conceito que você deve estar dentro desse conceito. Porque quando não cumpre o que Deus disse, não é porque Deus não é fiel, é porque você saiu do lugar da promessa. Então é como se o Senhor diz: vou derramar o meu espírito sobre Jerusalém. E você sai de Jerusalém, é óbvio que a promessa declarada sobre Jerusalém você não vai alcançar. Então o Senhor disse para Saul: Saul, eu serei contigo. E o que aconteceu com Saul? Saul tomou as rédeas para governar de uma forma dissoluta, onde ele em si acreditava que ele não precisava de Deus para governar, afinal de contas ele era o rei. Mas não é assim que funciona, irmãos. Quando eu e você decidimos aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida, então você está dizendo: Senhor, governa sobre mim, Tu és o Senhor e eu sou o servo. Então agora quem dá ordem é o Senhor e Tu só obedece. Mas na maioria das vezes Deus dá uma ordem e você quer bater pé com Deus e fazer do teu jeito. E dentro desse conceito, Deus não tem, irmãos, nenhuma obrigação de cumprir a promessa. Mas o que mexeu comigo foi exatamente: Deus manda Isaías voltar, Deus estende mais um tempo, e aí começa. Sabe, irmãos, existem algumas guerras na nossa vida que é fácil você identificar o teu inimigo. Então, por exemplo, se um homem tem problema de prostituição, e ele está no ambiente e ele começa a ver o quê? Situações que vai levar ele a pecar. Ele identifica que ele tem que fugir dali, certo? Mas nem sempre, irmãos, o seu inimigo vem da forma que você vê claramente. Então, o rei Senaqueribe, ele veio com uma afronta fácil de identificar. E enquanto o rei Ezequias estava armado contra o seu inimigo, era fácil ele saber a forma como ele guerrearia, que era através da oração e contando com Deus. Mas a partir do momento que ele se acha que agora ele já venceu o rei da Síria, então o resto para mim é fácil. Ele era o mais poderoso. Só que, irmãos, quando você começa a entender a palavra, o Senhor Jesus disse o quê? Que o povo dele se engasgava com o mosquito, mas engolia o camelo. Porque eles tropeçavam nas pequenas coisas, mas eram grosseiros em tapar o sol com a peneira nas coisas que tinham mais importância para Deus. E às vezes a gente age dessa maneira. E a partir desse momento, o rei da Síria
ele encontra o seu lugar e ele entendeu que ele não podia com aquele povo, não era porque rei Ezequias era o poderoso, mas porque Deus era o rei dos reis sobre aquele lugar. E esse rei dos reis, irmãos, continua sendo o nosso rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o todo-poderoso que não perde uma batalha. E daí, o que aconteceu agora? Deus acrescenta mais 15 anos, e aí uma nova investida vem contra o rei Ezequias. E a palavra diz que o rei da Babilônia envia presentes, envia cartas. E o que acontece? O rei Ezequias, ele se abre todo. Mas o povo de Deus, eles não tinham vínculo com o povo da Babilônia. É como se eu e você, irmãos, é como se eu e você abrisse a nossa porta para aquelas pessoas que você sabe, vamos dizer, traficantes, milicianos, entrar na sua casa, te visitar, te presentear, você se sentir feliz com o presente, porque afinal o povo da Babilônia foi reconhecendo que rei Ezequias era um cara. E foi isso que fez o rei Ezequias se achar todo poderoso. O mundo inteiro está vendo que eu sou poderoso. E ele abre, e essa foi a sentença do rei Ezequias. Por quê, irmãos? Porque agora a gente precisa entender. Existe tesouro que Deus coloca dentro de nós, que não é todo mundo que pode ter acesso. Nem todo tesouro que Deus coloca dentro de nós você pode abrir para o teu inimigo. Porque ainda que seja algo que o Senhor já até te perdoou, ou às vezes uma fraqueza, ou uma situação, mas quando você expõe os teus tesouros para o teu inimigo, ele conhece por onde ele tem que passar para te arrancar. Todo tesouro que você talvez levou a vida inteira para conquistar, o teu inimigo leva em segundos. Então eu entendi, irmãos, que a permissão de Deus, dando mais 15 anos para o rei Ezequias, foi um tempo de desgraça. Porque o rei Ezequias não soube viver um acréscimo. E é por isso que Deus mandou ele colocar a casa em ordem, porque era chegado o tempo dele ser recolhido com os seus pais de forma saudável. Ainda que ele tivesse adoecido, mas era tempo para ele se consertar e partir no tempo determinado. E dentro da resposta que Deus me deu, o Senhor me fez entender que o Senhor poderia permitir eu até alcançar o que eu estava pedindo ao Senhor. Mas nitidamente o Senhor falou, eu posso permitir, mas as consequências você vai arcar. Se lá na frente não for algo agradável, a responsabilidade é sua. E na mesma hora, irmãos, eu entendi e eu lembrei que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, porque o Senhor é perfeito. E tudo aquilo que Ele estabelece para mim e para a sua vida é perfeito. Mesmo que no momento você não entenda, mesmo que no momento você não receba, mas a vontade de Deus sempre vai estar envolvendo o melhor para você, o melhor para mim. Porque o dia de amanhã você não conhece, mas o Senhor já sabe. O dia em que você vai ser recolhido. Então, se você estiver na vontade de Deus, você vai dormir com o Senhor. E a permissão de Deus, irmãos, ela destrói. E aí, a partir da semana que vem, o pastor vai pregar sobre paternidade. Paternidade
legalidade, não direitos legais, a paternidade de Deus sobre nós. E aí eu entendi que nessa palavra, irmãos, o Senhor já inicia aqui mostrando para nós que a igreja de Cristo precisa ter uma vida de intercessão. E é por isso que nós vamos entrar ensinando a posição do intercessor, que não tem nada a ver com a forma que nós agimos, porque a posição de um intercessor, a primeira coisa que o intercessor precisa é quebrantamento. Não é de joelho, não é deitado, não é em pé, não é sentado, não tem nada a ver com a sua posição física, mas com a posição que você se encontra diante de Deus. E aí você vai entender que Ezequias estava tão fora da posição, que por causa da atitude dele, de mostrar o seu palácio, de mostrar a sua riqueza, de abrir tudo para o seu inimigo, o Senhor traz mais uma vez Isaías e declara: por causa desse teu feito, tudo, assim como tu mostraste tudo, nada do que ficou em oculto deixará de ser levado cativo. Ainda fala mais: até os teus filhos que você geraste serão levados como eunucos. Sabe o que é eunuco, irmãos? É os filhos castrados, impossibilitados de gerar. E aqui eu vejo a pior sentença para uma geração, por causa de uma atitude de quem estava na frente e acima, não pensou em quem vinha depois, nos seus filhos, na sua geração. E ao invés de nós, como igreja, nos dias de hoje, levantarmos altares e culto ao Senhor, na maioria das vezes a gente continua prestando culto relaxadamente, de qualquer maneira, aonde o nosso culto muitas das vezes é dividido com a nossa mente lá fora, com as nossas preocupações de amanhã, aonde a gente não consegue entrar por 2 horas e adorar o Senhor somente. Por quê, irmãos? Quando a igreja do Senhor entendeu o que é culto ao Senhor, nós nunca mais vamos entrar na congregação pensando no que nós temos que resolver amanhã. Mas o teu interior será tão entregue, e haverá o fogo do Senhor, e a presença do Senhor será tão notória, que até quem passar lá naquela porta, ele vai ser alcançado pela presença que exala daqui de dentro. A presença do Senhor, irmãos, ela está no ambiente onde Ele é convidado a estar. Então você imagina se eu, você e todos aqui entram nesse lugar em devoção ao Senhor, inclinado ao Senhor, dizendo: Deus, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo. Irmãos, vai haver um culto em que ninguém vai ter tempo nem para olhar pelo outro, em que de repente nem os músicos vão conseguir cantar nenhuma música, mas vai se prostrar e começar a dizer: glória ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Porque isso é culto, irmãos. Entrega ao Senhor. Restauração de culto, restauração de adoração nesse tempo em que a igreja está entrando no período de arrebatamento, onde o Senhor tem nos chamado a santificação, a qual ninguém verá Deus sem ela. E como eu consigo, irmãos, buscar a santificação se eu entro no lugar da adoração e eu não consigo prestar um culto devido? Eu não consigo dar minha mente para o Senhor. Eu não consigo entender que se eu vivo é porque o Senhor me dá um fôlego de vida. E nada, irmãos, daquilo que nós programamos pode estar acima da vontade do Senhor. Porque tudo que for da permissão de Deus sem a sua vontade vai te levar à ruína. Vai te levar a sofrer danos piores do que nós sofremos quando nós precisamos receber a vontade de Deus. Porque o que nos faz, irmão, sofrer com a vontade de Deus
é porque a nossa carne é inclinada a fazer a nossa vontade. Porque quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é como você entender que do lado de cá há um copo de veneno, do lado de cá há um copo de leite saudável. Quem vai querer beber um copo de veneno sabendo que é um copo de veneno? Então, irmãos, o rei Ezequias, não satisfeito com a ruína dele mesmo, ele declara, porque Isaías diz: tudo vai ser levado a cativo. E sabe o que ele diz? Bom, é essa palavra. Vai acontecer depois que eu morrer? Então o que acontece? Irmãos, quem somos nós aqui sendo pai? Você declara: que meus filhos sejam levados a cativo mesmo, que se dane, se lasque todo mundo. Eu quero eu estar com Deus, porque Deus havia feito uma promessa, e mesmo Ezequias tendo cometido todo erro, quando o Senhor envia agora a mensagem, Deus já não chama mais Ezequias, filho de Davi. Mas quando Deus envia essa última mensagem, Deus diz: por amor ao meu servo Davi, vou eu fazer. Deus tira a filiação de Ezequias com Davi, porque Davi, mesmo tendo cometido todos os erros que cometeu, irmãos, Davi não deixou de confessar e de se arrepender de nenhum deles. Então Davi, ele pagou um alto preço pelas escolhas erradas, sim, mas ele adormeceu com o Senhor na graça, de forma em exaltar o nome do Senhor pelo servo que ele foi. Então, quando nós entendemos que a vontade do Senhor é melhor do que a permissão dele para aquilo que nós queremos, nunca mais, irmãos, nunca mais você vai pedir a Deus que ele permita algo para você que não seja da vontade dele. Porque aos 15 anos acrescentado na vida do rei Ezequias, não só trouxe desgraça para o palácio, para o reino, mas para a geração. Porque os filhos de Ezequias foram levados, como na época Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram esses que foram levados para a Babilônia por causa desse efeito de Ezequias, irmãos. O povo foi levado ao cativo por causa de uma negligência de alguém que estava no governo e agiu de forma relaxada. Isso serve para mim e para você, porque todos nós temos um chamado com o Senhor. E quando eu e você somos negligentes com aquilo que Deus coloca na nossa mão, saiba que a nossa negligência vai alcançar a nossa geração. E o pior de tudo é que os filhos deles seriam castrados. E se você parar para pensar o que tem de homens e mulheres estéreis dentro da casa de Deus que não geram filhos espirituais, não geram o fruto do Espírito, irmãos, porque um dia fomos sentenciados por aquele que vinha atrás. Só que você não precisa viver debaixo de uma sentença maldita. Hoje é noite em que o Senhor está nos chamando, irmãos, a olhar para dentro de nós e conhecer os tesouros que o Senhor já tem construído dentro de você. Para que o seu interior seja a casa de Deus, que precisa agora restaurar o culto a Deus. Agora, irmãos, não é esse lugar de 4 paredes que você deve prestar o culto apenas, porque nesse lugar a gente se ajunta para derramar o que nós já cultuamos com a nossa vida, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Para você que é servo de Deus, o
o seu interior e a sua vida já não te pertence mais. Você não pode mais fazer com ela o que você quiser. Mas agora é a casa de Deus em que precisa ser restabelecido o culto ao Senhor. Como nós temos cultuado a Deus? Como tem sido os nossos cultos, irmãos? Nesse templo em que Ele declarou que agora eu e você somos o suporte, a caixinha, o vaso de barro que carrega uma preciosidade dentro de você. E eu entendo que o culto de hoje é um chamamento de Deus para você voltar a uma vida de intercessão. Não só pensando no seu umbigo, no que você quer conquistar, mas naquilo que Deus quer conquistar através de você. Porque Deus não te criou, irmãos, para você ficar enfincado apenas, trabalhando como um escravo, sem ter tempo para adoração ao Senhor, sem ter tempo para Deus falar contigo, sem ter tempo para apresentar um sacrifício nesse altar ao Senhor e dizer: Deus, consuma esse holocausto que está dentro de mim. Porque quando Deus consome o holocausto que está dentro de nós, irmãos, esse fogo reacende. É uma chama que não se apaga, e é por isso que é inadmissível a igreja do Senhor andar fria e abatida, porque a igreja do Senhor agora ela é um recipiente que carrega o Espírito, o fogo abrasador. E é disso que o Senhor tem nos chamado para esse tempo, irmãos. Um tempo de sermos alinhados, de maneira que a gente não tenha dúvida de quem é que nós servimos, quem é o Deus que precisa receber a nossa adoração. Porque se você de fato dá uma adoração a Ele que é devido, não se preocupe com o teu inimigo, pode deixar que Deus vai cuidar dele. Se preocupe unicamente em prestar o culto ao Senhor, em reabrir o lugar de adoração, em manter esse lugar aceso e a chama ardente. Essa é a nossa preocupação, irmãos. Porque quando você está com o coração ardendo pelo Senhor, você não questiona a hora, você não questiona nada, você simplesmente se entrega e Deus faz, irmãos. Não há espaço na nossa vida para murmurar, não há espaço na nossa vida para dizer: eu concordo, eu não concordo, eu acho, eu deixo de achar. Não, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Esse é o propósito, irmãos, de nós nos ajuntarmos aqui. Nesse lugar aqui, irmãos, que a gente se ajunta, só se ajunta crente, só se ajunta abrasadores. Porque o nosso trabalhar é lá fora, é o ir, é apregoar, é evangelizar, é ganhar vidas, e aí você traz para cá para que ele passe a ser um abrasador junto com a gente. Aqui é o lugar de nós sermos alinhados com o céu, receber a palavra de direcionamento como agora. Vamos entrar num tempo de intercessão, vamos entrar num tempo de restauração, aonde a nossa conformidade é com a vontade de Deus. Porque quem está lá fora, irmãos, Deus não vai cobrar dele o que cobra da gente. Enquanto você está sendo cobrado, levanta a mão para o céu e diz: Deus, muito obrigado, porque tu ainda está se preocupando comigo. O problema todo, irmãos, é quando Deus te largar de lado e não se preocupar mais, porque Ele já te entregou as suas paixões e as suas vontades. E aí é que vem o perigo. Enquanto Deus nos chama a atenção para a gente entrar no alinhamento com Ele, a gente é o bem-aventurado. Então, irmãos, que nessa noite
nós possamos celebrar o Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu quero levar a minha voz em oração ao Senhor. Eu quero levar a minha voz ao Senhor e orar a Deus pelas nossas vidas de forma que nós venhamos apresentar ao Senhor aquilo que de fato é afronta, irmãos, no mundo espiritual. Porque o que for de origem carnal e físico, isso somos nós que jogamos fora, é lixo. Mas o que for de origem espiritual, eu quero nessa noite orar ao Senhor e reivindicar que nós, igreja, sejamos revestidos do poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a sua igreja, Deus. E na maioria das vezes, Senhor, nós entramos para um lugar de culto, Senhor, sem reverência, sem de fato entregar a Ti tudo aquilo que é devido. Dividimos a nossa mente, dividimos o nosso pensamento. Mas nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite, esse pouquinho que ainda sobra, Senhor, para te entregar. Que a tua igreja seja agora fiscalizada pelo teu Espírito. E haja, Senhor, uma oportunidade de rever o nosso conceito e declarar, Senhor, verdade, que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, a quem nós escolhemos servir. Nós não queremos outro além de ti, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, pela negligência de permitir que os nossos filhos sejam como eunuco. Senhor, filhos estériles, que não geram mais na tua presença. Senhor, queremos ser uma igreja que vai gerar filhos para o teu reino. Filhos espirituais, filhos sadios, filhos que sejam férteis na tua presença, Senhor. Em teu nome, Pai. Restitua, Pai. Restaura, Senhor, os nossos cultos ao Senhor. Restaura, Senhor, a nossa vida contigo, Pai. Para que nós possamos entender e não mais, Senhor, nos permitir querer aquilo que o Senhor não quer para nós. Mas viver a tua vontade, Senhor, de maneira agradável, de maneira que vejamos como boa. Pai, que a tua perfeição se estabeleça em nós. Pai, glória ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor pela oportunidade de alinhamento com o céu. Pai, que nós sejamos uma igreja viva e cheia de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, dá glória, dá aleluia, diga grande é o Senhor, declare eu quero o Espírito. Uma nova chance. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Senta, rapidinho, senta. Quero estar em sua presença, diga. Quero estar em tua presença. Nem que seja a última vez. Nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Declare. Se tiver que chorar,
que você tem de voltar para o Senhor, de aceitar Jesus, de caminhar com Ele e de começar uma nova caminhada. Amém? Uma palavra dessa declarando que talvez você, eu, não tenhamos outra oportunidade. Eu costumo dizer que nós estamos a um passo da eternidade. Podemos ir para casa e talvez não chegar em casa. Podemos chegar em casa e talvez não acordar amanhã. Pode acontecer qualquer coisa de hoje para amanhã. Talvez amanhã a gente não levante. Então essa é uma oportunidade que o Senhor está dando para mim e para você se reconciliar, voltar para os braços dele, talvez começar um período de intercessão na sua vida, talvez um período de oração que você parou, talvez um período de estudo bíblico que você parou, talvez voltar a fazer a obra de Deus que você parou, talvez você tocava e parou de tocar, talvez você evangelizava e parou de evangelizar, talvez você estava numa pegada aí de intercedendo pelo município, pelo estado e pelo país e parou. Talvez você estava cheio de ideias, eu vou me consagrar, eu vou buscar o Senhor. Talvez você parou de interceder por alguém. E essa é uma oportunidade que Deus está te dando. Amém? Amém? Bem, nós temos alguns pedidos de oração aqui. Vamos orar pela irmã Valéria e família. Grava esse nome, irmão. Conta com um parente seu. A irmã Alba Valéria e família. A irmã Adriana, a filha da irmã Tânia, continua precisando de oração. Dani Gomes, é isso? Está escrito aqui Dani Gomes, a Dani Gomes. A Maria Júlia, neta da Cris. Ó, é uma neta, Cris. A Maria Júlia, neta da Cris. Vamos orar por essas pessoas. Amor, minha Cláudia, vem cá. Minha Cláudia, vem cá. Vem orar aqui por essas pessoas. Aleluia. Cláudia vai orar por essas pessoas. Aleluia. Amém. Vamos elevar nosso pensamento a essas pessoas necessitadas. Às vezes, outras pessoas que não foram citadas aqui, mas que nós sabemos que estão adoentadas, né? A mãe do Marcelo, enfim, quem você, né, conhecer, estiver precisando, eleve o seu pensamento, a sua oração para essa pessoa. Pai querido, Pai amado, eu entrego essas vidas, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Pai, são filhos Teus. O Senhor conhece, Senhor, som do coração. O Senhor sabe que quem precisa de libertação, quem precisa de cura, Senhor. Que isso seja a Sua vontade, Senhor, para cada uma dessas pessoas, meu Pai. O Senhor visita eles com provisão. Seja libertação, seja cura, meu Pai. Que o Senhor tenha vontade, meu Pai, de fazer isso por essas pessoas. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, interceder nessas vidas, Senhor. Que eles sejam libertos, Senhor. Que eles tenham um encontro contigo nessa noite, nesse momento, Senhor. Que isso leve eles à salvação, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, visita agora, meu Pai, essas pessoas necessitadas, Pai, do seu consolo, da sua cura, Pai. Então esteja com eles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Cadê aquele cartãozinho de aniversariante? Quem tem um aí? Quem sabe onde estava o cartãozinho daquele de aniversariante? Tem um aí, Natan? Ah, caramba. Eu queria chamar a Jéssica aqui. Vem cá, Jéssica. Jéssica fez aniversário e nós temos uma mensagem para ela. Ah, Cris também. Eu esqueci. Vem cá, Cris também. Outro cartãozinho. Vem cá, Jéssica. Consegue subir? Vem cá. A Cris também. Quem mais? Mais uma, Natan? De emergência, né? A Cris também. 2 aniversariantes fizeram aniversário. E a Cris foi quando? Foi segunda-feira. Bem, então, em nome de toda a igreja, eu tenho uma mensagem para vocês. A família vem no teu meio, deseja a vocês nesse dia que completam
Quantos anos? Não, precisa falar. Mais uma primavera, muita alegria e felicidade, que nunca falte o óleo precioso da unção sobre a cabeça de vocês. Parabéns ao que nós desejamos e que cada ano que Deus dê mais sabedoria e que vocês possam contar os dias a serem alcançados no coração sábio. Amém? Estende sua mão para cá. Pai, nós queremos declarar sobre as suas filhas, Deus, o teu sustento, o teu socorro, Deus, a tua unção. E nós queremos nos alegrar por mais um ano de vida que o Senhor concedeu às suas filhas. Para nós é alegria, Senhor. Estamos nesse momento regozijando, Senhor, alegres, porque podemos vê-las com saúde na tua presença. Pai querido, que o Senhor possa continuar guardando, fazendo crescer na graça, no conhecimento, que a sua unção, Deus, esteja sobre elas, sobre a casa delas, sobre a família delas, sobre o projeto delas. Nós declaramos a tua providência em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor por elas. Tem música de aniversário? Tem música de aniversário? Tem mais? Aleluia? Eu esqueci. Aleluia. Bem, pessoal, nós temos hoje algumas pessoas ilustres aqui, que já nem é visitante, né? O esposo da irmã Sueli, a filha e genro, a família, mas tem mais um filho, né, irmã Sueli? Então faltou um. Quem mais está aí? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Vocês que são mais convidados, visitantes, já está da casa, né? Mais alguém aí? Não? Todo mundo aí? Ok, só para lembrar, pessoal, amanhã vai começar o curso de casados. Eu sei que já a turma já está assim, né? Já vai ser, não pode mais ninguém. Mas se você conhece um casal e você sabe que ele está precisando, manda ele vir amanhã. Aí a gente conversa com ele sobre a próxima turma, tá? Tá bom? E pessoal, olhem por esse curso. O inimigo faz de tudo para os casais desistirem. Quem fez o curso sabe como é. Começa um grupo quando vê. Então olhem, quando vocês estiverem orando, a pastora falou sobre isso. Vai começar uma série de pregações sobre intercessão. Interceder é você se colocar no lugar do outro. Então comece a orar por esse curso toda segunda pelos casais que vão vir. O inimigo fica furioso, não esquece não. Vai começar segunda-feira, amanhã, 7h30. Terça-feira nós temos consagração de manhã e à noite temos mulher única e homem ao máximo, né? E evangelismo. Irmã Tânia, tem vindo o pessoal, como é que tá? Vem cá, irmã Tânia, vem cá. A irmã Tânia está de frente. Ela e a irmã Sueli, só que a irmã Sueli. Fala. É que o pastor suspendeu semana passada o evangelismo. Ficou de fazer uma reunião na sexta-feira, né? Mas eu acho que ele esqueceu. Então, no momento, o pastor é inóculo, entendeu? Então a gente vai aguardar um pouco, porque eu acho que ele não esqueceu alguma coisa, tá? O pastor Enoque e a pastora Maria, vocês saem correndo, eles tinham um compromisso, tá? Então não houve nada de assustador, não. O pessoal, por algum motivo, ainda não sei qual, foi suspenso. Mas nós estamos precisando de pessoas desse evangelismo. E essa suspensão não vai demorar para acabar, não, tá? Coisa rápida. Você que pode, terça-feira à noite, essa não, porque eu vou saber do pastor o que houve. Venha terça-noite do evangelismo. É uma horinha que a gente fica aqui em volta, evangelizando, a gente vai indo, a gente vai na casa de alguém, mas é muito rápido. Não vai ser tempo perdido, tá ok? Se você puder, vem. E quinta-feira nós teremos culto. Amém? Quinta-noite. Algum anúncio, eu esqueci de alguma coisa? Alguma coisa para lembrar? Não? Quarta-feira volta a aula das crianças, das pequenas e das grandes? Das duas. A Dinama já vai estar aí? Já. Então, quarta, 7 ou 6? 6 às 7, 7 às 18. Você que tem filho em casa, sobrinho, enteado, neto, vizinho, manda pra cá que as meninas. E aí? Vai colocar no grupo? Tá. Amém. Então, deixa quieto. Amém? Levanta aí, vamos ficar bem, vamos orar. Que pena, né? Vai acabar. Que pena. Imagina. Só vou me ver semana que vem. Quem me
viver só comigo. Que tudo criou, mas a palavra. Que mais? Que crê. Continue. Levanta a mão lá para tua casa, pode continuar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite, por tudo que o Senhor vai continuar fazendo. Senhor, nós cremos que o Senhor está nos preparando para levar-nos para ficar contigo. Vai nos tirar, Senhor, desse mundo. Senhor, nós estamos ansiosos por esse dia. Mas enquanto não chega, pedimos, nos guarda agora até a nossa casa, nos dá um sono tranquilo, nos revela a sua vontade em sonho, em visão, nos desperta da madrugada e fala conosco, Senhor. Queremos estar mais próximos de Ti. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Deus, nosso